Gente, o vídeo de hoje tá a coisa mais fofa. Sabe por quê? Porque ele, desde o início eu falei, vai sair do meu coração diretamente para o coração de você. Ele é um projeto muito especial que nasceu a partir de uma ideia assim que veio como um flash mesmo na minha mente. E eu imediatamente vou começar a produzir. Não posso deixar passar nenhum minuto, independente das dificuldades, das barreiras. É agora. Vamos lá fazer esse projeto. Esse projeto ele está sendo aí em homenagem ao Outubro Rosa, um mês aí de conscientização ao câncer de mama. Quanto é importante nós praticarmos o autocuidado em todas as áreas de nossas vidas. Muitas das vezes na correria da vida a gente deixa isso de lado, mas não podemos. Temos que estar atentas, porque o cuidador também precisa de cuidados. Então não se esqueça, mulherada. Cuide-se. Outra questão muito importante que eu quero convidar vocês a, enquanto a gente faz esse projeto aí de hoje, é que você vá pensando quem você pode homenagear presenteando com esse projeto. Eu acredito que a ideia surgiu principalmente disso, desse momento, além da conscientização, o momento em que a mulher precisa de apoio nessa jornada. E aqui eu vou ampliar muito mais, não precisa ser uma mulher que tenha passado por esse processo, mas que seja uma mulher que você sabe que venceu desafios, ultrapassou barreiras, seja elas quais foram. Eu acho que essa é uma ótima homenagem, uma forma de demonstrar um amor, um carinho, um reconhecimento. Então, gente, que esse projeto que é tão simbólico e potente. Olá, arteiras e arteiros de plantão, eu sou Josi Silva e sejam muito bem-vindos ao nosso canal, porque ele representa aí o seio da mulher. E aqui eu pensei em fazer uma almofada como esse olhar de que é aquele lugar de aconchego, tá? Que esse projeto, além de permear os nossos pensamentos, né, as nossas reflexões, que ele também possa ser esse alimento, essa faísca que acenda aí a sua reflexão, porque pra mim vai ser assim. Bora parar de falar? Sem mais delongas, bora fazer esse projeto e lá no final do vídeo, fica até o final, que eu quero falar com vocês algo muito importante. Bom, a gente vai começar, eu vou estar usando essa linha aqui, eu escolhi ela para fazer Eco Amigurumi, o tom marrom. Para usar ela, eu vou estar usando também a agulha 3, tá? E a gente vai começar fazendo o anel mágico. Pego a linha lá de trás pra gente iniciar, faço aqui, ó, meu primeiro pontinho e já vou fazer 3 correntinhas, tá? Pra nossa altura. 1, 2, 3. Ok? Já tenho 3 correntinhas aqui. E agora eu vou fazer, no total, 12 pontos altos aqui dentro do nosso anel mágico. Então, aqui a gente já tem 1, 2, 3... Aqui feitos 12 pontos do anel mágico, a gente vai puxar para fechar, ó. Ah, eu acho isso uma mágica, gente. Amo essa parte. Puxa bem. E a gente agora fecha ele aqui, ó, no primeiro. Ponto baixíssimo para fechar. Então, aqui a gente fez a nossa primeira carreira com 12 pontos altos. Pronto, após ter fechado, nossa primeira carreirinha tá aqui, eu giro, tá? E a gente vai dar continuidade aqui atrás, por trás. Então, a gente vai sempre fazendo alternados, porque isso vai fazer uma diferença na questão da emenda, de subir, tá? Depois vocês vão entender direitinho. Então, girei aqui, aí eu vou dar início aqui mesmo, olha. Enfio aqui nas 2 argolinhas. Pego aqui a linha lá atrás, trago ela pra frente, aqui eu vou fazer um ponto baixo e uma corrente, tá? Então, é como se você tivesse feito 3 correntinhas, eu gosto de fazer assim. Então, agora a gente vai fazer 2 pontos altos para cada um de base. Então, embaixo, na primeira carreira nós temos 12 pontos altos. Agora, a gente vai fazer 2 pontos altos em cada um, vai dar um total de 24 pontos altos. Vamos lá começar, aqui eu já fiz uma. Opa. Nesse começo, às vezes, fica bem chatinho, mas, gente, não se preocupe que vai melhorar. 2. Vamos pro próximo. 1.
duas dentro do mesmo buraquinho do ponto de base. Pronto, fiz os 24 aqui, né? 2 em cada ponto de base. Lembrando que a gente tem sempre que pegar as duas argolinhas, tá? Nesse caso aqui, viu? O efeito que a gente quer dar é esse mesmo, com as duas argolinhas da correntinha lá do ponto alto de base, tá? Fiz os 24 e agora fecho aqui também no primeiro. Ok. Olha só como já ficou. Quando a gente faz essa segunda carreira aqui, é o momento que a gente pode puxar novamente aqui o nosso anel mágico, para ele ficar bem fechadinho, olha. Tá? Tá vendo aqui como ficou? Nesse momento, gente, a gente vai cortar. Esse tamanho aqui já tá o tamanho ideal, tamanho que me agrada. Eu vou cortar aqui, gente, a gente sempre deixa uma quantidade generosa, viu? De linha, para não dar ruim. Feito isso, olha, eu faço essa laçada aqui, ó. Tá vendo aqui? Como se eu estivesse fazendo mais um ponto. Aí, aqui, eu fecho a base, ó, puxo essa aqui. Fecho bem, ó, ajusto aqui e puxo o restante da linha. Aqui eu fiz o arremate, ó. Vou deixar essa linha aqui depois pra gente fazer o arremate final, né, de esconder a linha todinha depois, tá? Então, por enquanto, deixa assim. E aqui começou a tomar forma. Agora, a gente vai dar continuidade com essa linha aqui, é a mesma linha da Eco Amigurumi, tá? Porém, essa aqui é a cor bege. Tem um novelinho aqui aberto, mas a gente vai estar usando essa cor. Bom, gente, agora pra gente usar outra cor, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma laçada aqui, ó, girou, deu um nozinho, tá? A gente vai deixar ele aqui. A gente vai pegar a argolinha que a gente tá fazendo e vai dar continuidade nela. A gente vai vir aqui onde a gente parou, vamos botar pro avesso, tá? Eu tiro aqui a linha da agulha, aí eu vou enfiar aqui a agulha pegando as duas últimas aqui, ó, correntinhas, né? As duas alcinhas de cima. Aí eu pego a linha lá atrás e trago ela pra frente, ok? Ó. Aí, como a gente tá começando um ponto, né, começando com uma outra linha, a gente vai ter que fazer aqui, nesse momento, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Nessa carreira, a gente vai fazer 2 pontos altos na mesma, né, no mesmo ponto de base. A gente já fez 1 e 2. Aí, no próximo ponto de base, vai ser um só, tá? Então, a gente vai alternar. Aí, aqui, ó, nesse aqui vai ser um ponto só alto. Um ponto alto. Aí, a gente vai partir para o outro. Então, aqui agora no próximo vai ser 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2. Aí, no próximo ponto de base vai ser um ponto alto só. Então, a gente vai intercalar. Um ponto alto no ponto de base e no outro, no seguinte, 2 pontos altos no ponto de base. Aqui, ó, eu já terminei a carreira aqui. O importante nesse momento, como eu tô usando uma cor escura, fica às vezes um pouquinho de vocês visualizarem, tá? Quando a gente, no vídeo, a gente usa a cor escura, fica um pouquinho de visualizar, tá? Mas o importante é vocês contarem os pontos. Então, aqui a gente começou com 12, a segunda carreira foi 24, correto? Agora, nessa carreira, a gente fez um aumento intercalado. Foi um ponto duplo, né, em cima do ponto de base, 2 pontos altos em cima do ponto de base. O seguinte foi um ponto alto em cima do ponto de base. Próximo foi 2 pontos altos em cima do um ponto de base. Então, a gente vai fazendo esse aumento. Quando chegar no final, é importante contar para ter 36 pontos altos, tá? Então, a contagem é importante. Por mais que às vezes fique um pouquinho difícil de você visualizar aqui no vídeo, por estar usando uma cor escura,
conta depois no final. 36 pontos altos, ok, tá certinho. Então, a gente agora faz o fechamento. Pega aqui, ó, as duas argolinhas aqui, ó, junto. Consegue visualizar? Eu tô com duas alcinhas aqui, ó, tá? Duas alcinhas aqui da corrente, do ponto alto de base, né, que parece uma correntinha. A gente pega e faz o ponto baixíssimo, puxa e passa direto, ó. Fizemos o fechamento dessa carreira. Agora, vamos para a próxima. Agora, a gente vai iniciar a próxima carreira. A gente vira aqui do avesso. Aí, a gente aqui, ó, tá vendo o buraquinho aqui, ó? A gente vai iniciar por aqui, que já fica mais fácil de visualizar, tá vendo? Ó. Vamos iniciar aqui. Vou puxar, inserir, puxei, ó. Vou fazer um ponto baixo e uma corrente, em vez de fazer 3 correntinhas, tá? Eu gosto de fazer assim porque ele não mostra a correntinha, tá? Então, aqui vai ser assim, nessa carreira vai ser o seguinte, primeiro vai ser um ponto sozinho, então aqui a gente já fez um ponto alto. O próximo vai ser 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2. Aí, agora a sequência vai ser a seguinte: 2 pontos sozinhos, ó, no ponto de base, 1 no ponto de base, mais 1 no próximo ponto de base. E agora, vão ser 2 pontos altos no ponto de base, ó, 1, 2. Vou fazer de novo, ó. Um ponto alto no ponto de base, no seguinte. Agora, no próximo ponto de base, vai ser mais um ponto alto. E no próximo ponto de base, vão ser 2 pontos altos. Nessa carreira, ó, uma carreira, 2, 3, 4. A gente tá na quarta carreira. Um ponto alto no ponto de base, a gente inicia assim. No próximo ponto de base, vão ser 2 altos. A partir daqui, vão ser 2 pontos solitários no ponto de base, para um ponto duplo, né? 2 pontos altos no ponto de base. 2 pontos solitários. Aqui, ó, mais 2 pontos altos no ponto de base. E a gente vai fazendo isso a volta toda. Gente, se você errar, se você vê que passou do ponto, não tem problema, desmancha. Tem gente que fala assim, ai, desmanchar pra mim é morte. Quais circunstâncias da vida você tem a possibilidade de desmanchar o erro que você cometeu e fazer de novo, fazer certinho? No crochê a gente tem essa possibilidade. Não vamos reclamar de desmanchar, não. Desmancha e faz de novo pra ficar bonitinho, tá bom? Pronto, aqui eu cheguei no finalzinho, tá? Então, a gente vai intercalando dessa forma. Quando chegar no final, você vai finalizar com um ponto alto, que ele vai se encontrar com o primeiro ponto alto que você fez aqui. Tá vendo? Ó, 2 pontos altos na mesma base, aqui 2 pontos altos na mesma base, e aqui 2 pontos individuais aqui, ó. Então, a gente vem aqui e fecha essa carreira. Pega as duas alcinhas, ponto baixíssimo. Não se preocupem com os fios aqui, que depois a gente vai fazer um arremate bem bonito, tá? Então, pronto, completamos a quarta carreira, agora vamos para a próxima. Vamos agora para nossa quinta carreira. A gente gira o trabalho, ok? Daquele mesmo jeitinho. Aí, a gente tá vendo aqui, ó, o pontinho tá aqui, ó. A gente vai dar continuidade dele. Enfia aqui, ó, pegando as duas argolinhas. Pega a linha lá. E vamos fazer um ponto baixo e uma correntinha. A gente fez o nosso primeiro ponto alto da quinta carreira. Agora, a gente, no próximo ponto de base, a gente vai fazer mais um ponto alto, ok? 2 sequências de ponto alto sozinhos no ponto de base, tá vendo? E agora, no próximo aqui, a gente vai fazer 2 pontos altos, onde a gente vai fazer o aumento. 1, 2.
Agora, a sequência vai ser a seguinte. Vão ser 3 pontos solitários no ponto de base, olha, 1 ponto sozinho no ponto de base, 2 no próximo ponto de base e 3 no próximo ponto de base. Agora, no próximo ponto de base, vai ser o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2. É muito importante seguir dessa forma, porque a gente não quer que os aumentos fiquem tudo no mesmo lugar. Senão, quando terminar o trabalho, você vai ver exatamente, fica ali estampado, mostrando onde você fez os aumentos. Então, aqui você observa que os aumentos, eles não estão sob os aumentos, tá? Eles vão andando de lugar, justamente para mascarar. Essa é uma dica muito importante, para mascarar esses aumentos aqui no nosso trabalho. Então, a sequência agora, da partir daqui, vai ser 3 pontos altos solitários, para 2 pontos no mesmo ponto de base. Sequência, 3 pontos altos, 2 pontos altos no ponto de base. Prontinho. Finalizei aqui, ó, com 2 pontos altos no mesmo ponto de base e o último é um ponto alto. Vou unir aqui no nosso primeiro ponto alto, o que vai dar a sequência exata de 3 pontos altos solitários, olha, 1, 2, 3, para 2 no ponto de base. Fechamos mais uma carreira, agora vamos para a próxima. Pronto, aqui a gente terminou a 1, 2, 3, 4, a quinta. A proporção de tamanho eu acho que já tá ok. Vou cortar aqui, ó, de forma generosa, nossa linha. Puxo ela aqui, ó. Aí laço, pra gente fazer esse... Aí fecho aqui, ó, puxando, tá? E acabo de puxar o restante, ó. Fica aqui, ó, bem fechadinho. Bom, meninas, enquanto vocês estão fazendo aí, eu quero convidar vocês a focar no presente. Aconteceu uma coisa muito interessante agora, eu acabei de abrir essa embalagem e eu nunca tive tanta dificuldade para encontrar a ponta do fio. Nunca na minha vida eu tive tanta dificuldade. Você tem noção? Olha o tanto de linha que eu tive que tirar para poder conseguir encontrar a ponta. E o mais interessante é que a linha embolou toda. Foi, assim, um desafio imenso. Então, eu quero te convidar, assim como eu acabei de fazer, eu devo ter demorado aqui uns 40 minutos para conseguir desembolar essa linha e enrolar ela aqui, organizar, a olhar quais os desafios que você tem experienciado nesse momento, seja fazendo esse projeto ou seja algum desafio na sua vida. Observe como esse desafio está se apresentando e como você está se sentindo. Essa observação é muito importante para o próximo passo, pois no próximo passo é onde a gente decide, escolhe o que fazer com isso que a gente está sentindo. Eu me senti desafiada aqui nesse momento, mas agora, ao me observar, eu escolhi continuar. Eu escolhi não cortar essa linha, não fazer essa ruptura, porque apesar da gente estar fazendo essa almofada, ela tem algo muito simbólico por trás. Pelo menos para mim, ela está representando algo muito importante. Então, eu não quis fazer essa ruptura, eu quis aceitar o desafio de desembolar esse fio, reestruturá-lo, reorganizá-lo, para poder a gente continuar dando forma nesse projeto. Então, eu te convido a fazer essa observação, essa análise e decidir o que você vai fazer com o desafio que está se apresentando aí na sula vida. Agora vamos continuar o nosso projeto? Bom, aqui a gente vai começar com uma nova linha, depois de todos os desafios apresentados. Vou fazer aquela minha voltinha, meu nozinho inicial, minha laçada inicial. Dei minha laçadinha aqui, vou dar só uma frouxadinha, porque eu vou fazer aquele mesmo esqueminha. O direito aqui, tá vendo? Do ponto que eu acabei de fazer, vou botar aqui do lado avesso, que eu quero dar continuidade ao jeito que a gente tá fazendo. Vou inserir aqui, ó, já tá até no ponto anterior, aqui, ó, no ponto de baixo, e puxo, olha. Puxo. Aqui, nesse caso,
a gente vai começar com 3 correntinhas, porque a gente não vai conseguir fazer esse ponto de base, ó. 1, 2, 3, ok? Vamos dar continuidade. Um ponto alto, aqui já vai ser o outro ponto alto. Você sempre presta atenção nesse início, por conta da emenda, de você não pular o ponto alto. Ele meio que se esconde, esse próximo ponto, tá vendo aqui? Ele meio que se esconde, então preste atenção nele. Peguei as 2 alcinhas, puxo, segundo ponto alto no ponto de base. No seguinte, a gente vai fazer o terceiro ponto alto no ponto de base, seguinte. E no seguinte ponto de base, mais um ponto alto. Então, a sequência dessa carreira aqui vai ser 4 pontos solitários. E o seguinte vai ser o aumento, onde a gente vai fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, ó. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora vai ser mais uma sequência de 4 pontos solitários, olha. 1, 2, 3 e 4. Ó, sequência, ó, 2 pontos no mesmo ponto de base, o aumento aqui. 4 pontos altos solitários e vai vir mais um aumento. E a gente vai fazer isso em toda a volta. Terminei essa carreira, ela termina com um aumento, ó, com 2 pontos altos no ponto de base. Aí eu vou aqui finalizar, igual tenho finalizado. A gente vem aqui, ó, né, do início, né, do primeiro ponto. E a gente faz um ponto baixíssimo. Fez o ponto baixíssimo, vira a peça. Aí a gente vai colocar aqui, ó, aqui, ó, que é o mesmo ponto aqui de base, ó. Pega lá e traz, ó. Vamos fazer um ponto baixo e uma correntinha pra gente dar sequência na próxima carreira. Não se preocupem com os fios, porque depois a gente vai fazer aquele arremate lindo. Essa aqui é a 7ª carreira. Já fizemos aqui um ponto alto, a gente vai fazer o aumento já nele, tá? A gente já inicia com o aumento. Ele fica sempre mais justinho aqui, dependendo do ponto. O meu ponto, como ele é um ponto um pouquinho justo, então, às vezes pode ser um pouquinho difícil, mas não é impossível, ó. Aumento e uma sequência de 5 pontos altos solitários, olha. 1, 2, 3, 4 e 5. No seguinte, eu vou fazer o aumento. Então, aqui vão ser 2 pontos altos no mesmo ponto de base, nosso aumento. E vamos seguir toda a volta fazendo assim, 5 pontos solitários e um aumento. Vamos continuar aqui na próxima carreira, ó, que a gente fechou, aí eu giro, lembra de girar, venho aqui no primeiro pontozinho aqui, ó, que é esse aqui, ó, laço aqui as duas pontinhas, 2 alcinhos, puxo, faço ponto baixo e uma correntinha. Uma coisa que é muito importante, gente, de falar, que a gente nunca vai fazer aumento sobre aumento, tá? Então, sempre preste atenção na carreira de baixo. Se quando você vai fazer o aumento, tem já um aumento embaixo, você não vai fazer ali, tá? Você vai seguir mais adiante. Por exemplo, aqui nesse momento, olha, tem um aumento aqui. Foram 5 pontos altos e um aumento. A gente começou o nosso ponto aqui num aumento, que foi o aumento, a gente fez aqui no nosso primeiro ponto alto na próxima carreira, em cima de um aumento. Nessa sequência, a gente vai fazer 6 pontos solitários e um ponto alto. Mas se a gente fizer aqui 6, vai ficar aqui, ó, vai bater aqui, ó, no segundo ponto de aumento aqui. Então, aqui nesse momento, por exemplo, a gente vai fazer 3 pontos altos, ó, solitários, ó, 1, 2, 3 solitários. Aí, eu vou fazer um aumento agora. Faço o aumento, olha. 1,
e 2 no mesmo ponto de base. A partir daqui, a gente vai contar 6 pontos altos solitários, que aí a gente já vai estar fora do aumento da carreira de baixo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí a gente vai fazer o aumento. Nessa carreira a gente vai dar uma sequência de 6 pontos altos, solitários e um aumento. Gente, por aqui eu continuo sendo desafiada pela linha, viu? Mas a gente tá vencendo. E vocês, como estão lidando com os desafios de vocês por aí? Bom, cheguei aqui no final dessa carreira. Olha como é que bate certinho. Olha, fiz um aumento aqui. Tá vendo aqui o aumento? Aí eu conto 1, 2, 3 pontos altos. Terminei, né? Pontos altos solitários. E lembra que a gente começou com 3 pontos altos solitários? Então, a gente vai fechar aqui, ó, com 6 direitinho, entre um aumento e outro. Finalizo aqui, ó, pego as duas argolinhas do primeiro ponto, faço ponto baixíssimo, viro a minha peça, começo aqui, ó, na minha base, pego as duas alcinhas, puxo aqui, ó, e inicio com um ponto baixo e uma corrente. A gente aqui não inicia com 3 correntinhas, porque a gente não quer que fique tão marcado. Dessa forma, a subida de carreira fica muito mais discreta. Nessa carreira, então daqui para frente, até o tamanho que vocês quiserem, vão ser isso. O intervalo entre os aumentos vai aumentando sempre um ponto. Então, esse intervalo aqui a gente fez 6 pontos altos solitários. Na próxima carreira, a gente vai fazer 7 pontos altos solitários. A única coisa que vocês precisam prestar atenção é para não fazer aumento sobre aumento. Tá vendo aqui, ó? Eu tive na carreira de baixo, eu fiz aumento aqui. Então, eu tenho que ter cuidado aonde eu vou colocar meu aumento. Mas vocês fazendo dessa forma, igual a gente fez da carreira anterior, vai sempre fechar a carreira certinha, redondinha, tá? Como eu vou ter 7, né? Vão ser 7 pontos altos, eu posso seguir aqui com os 7 pontos altos, ó. 1, já fiz aqui. 2, tudo solitário. 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, o seguinte vai ser com o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Repara só, aqui ó, o aumento da carreira de baixo está aqui e esse a gente já fez aqui. Então, dessa forma, não tem risco, não vai dar ruim. Então, a partir de agora, a gente só vai, carreira por carreira, aumentando um pontinho solitário. Então, aqui eu estou fazendo com 7 pontos solitários e um aumento. Na próxima carreira, vão ser 8 pontos solitários e um aumento. Na seguinte, vão ser 9 pontos altos e um aumento. Só prestando atenção para não ficar aumento sobre aumento. E a gente vai fazer isso até o tamanho que a gente quiser, tá bom? Isso aí vai ficar a escolha de cada uma. Eu vou dar seguimento aqui para minha e quando terminar eu volto aqui para mostrar para vocês. Se até aqui, gente, tiver tido alguma dúvida, alguma dificuldade, deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer esclarecer e aprender também junto com vocês. Vamos continuar aqui. Bom, pessoal, cheguei aqui no final aqui dessa primeira parte, né, desse lado da almofada. Ele ficou com 2 carreiras da marrom, 3 carreiras da bege e 10 carreiras da nude. Então, ficou com 10, com 3, 13, 14, 15 carreiras no total. A minha aqui em centímetros está dando 30 centímetros de diâmetro de uma ponta a outra. Mas isso varia, a medida vai variar de acordo com a tensão do ponto de cada pessoa, tá? A minha ficou com 30, eu quero este tamanho. Caso você queira uma almofada maior, você queira aumentar, você aumente, né,
Por exemplo, se você aumentar mais uma carreira do marrom, aumenta mais uma do bege e mais 2 ou 3 aqui do nude. E isso vai depender aí do seu gosto. Então, você vai aumentando a proporção. Agora, aqui na finalização, sobre o arremate, a gente vai cortar aqui mais uma... Deixa um pedaço generoso, gente. Não precisa economizar nisso aqui. E a gente vai fazer aquele fechamento. Ó, puxo aqui. Laço aqui, ó. Puxo esse daqui e acabo de trazer o restante. E essa linha vai ficar aqui porque depois a gente vai cuidar dela. Depois a gente vai fazer todos os arremates, tá? Esse aqui vai ser o meu direito da peça. Agora, o que eu vou fazer para a parte de trás da almofada? No meu caso, eu vou fazer ela toda dessa cor, tá? Essa aqui é a frente, ficou dessa cor. A parte de trás eu vou fazer toda no nude, mas você pode fazer aí no bege ou no marrom, a cor que você preferir. A indicação que eu te dou é seguir o mesmo passo a passo. Então, volta o vídeo e segue aí o mesmo passo a passo, que vai dar super certo. Vou fazer aqui a outra banda, né, da nossa almofada e já já eu volto pra gente fazer o fechamento dela, combinado? Daqui a pouquinho a gente se vê. Pessoal, eu esqueci de dar uma informação muito importante, tá? Eu fiz agora a contagem certinho, né, de todos os pontos para saber, porque a próxima banda que eu vou fazer, né, a parte de trás, tem que finalizar com a mesma quantidade de pontos, tá? Então, aqui deu 175 pontos em toda a volta. No total, eu tenho 175 pontos. Então, na outra que eu vou fazer, a parte de trás da almofada, também tem que ter os 175 pontos. Eu usei aqui os marcadores. Geralmente, quando eu faço peças muito grandes, eu uso os marcadores o tempo todo para não se perder. Como essa aqui é uma peça pequena, eu não fiz uso de carreira por carreira, tá? Mas aqui agora, para contabilizar, eu fiz o uso para poder a gente fazer, facilitar, né, gente? Então, é uma dica também para vocês. Então, a minha tá terminando com 175. Então, sempre que você terminar a primeira banda da almofada, e se eu for fazer a segunda, é importante, quando você finalizar a segunda, você contar para ver se tem a mesma quantidade de pontos. Isso vai ser importante para o nosso acabamento aqui, quando a gente for unir as duas partes, tá bom? Então, eu não podia deixar de vir aqui essa dica antes de te falar, essa dica antes de você iniciar a parte de trás da nossa almofada. Bora lá agora fazer a parte de trás. As duas partes já estão feitas, tá vendo? A frente e o avesso. Agora a gente tem que fazer aqui os acabamentos, os arremates, né? Poder ficar bem seguro. Para isso a gente usa a agulha de tapeçaria. Essa minha aqui é de plástico, gente, é bem baratinho, gente, super acessível, viu? Mas a gente agora pega aqui, ó, insere e vamos fazendo um por um. Saiu aqui. Eu sempre gosto, gente, a minha unha não tá feita, mas minha vontade de gravar esse vídeo era tanta que eu não quis esperar. E eu tô aqui gravando. Sei que vocês não se importam com isso, tá? Vamos lá. Eu vou colocar por dentro aqui, ó. Esse aqui é o avesso, né? Vai ser a parte de dentro, ó. E eu vou costurando aqui, ó. Passando a linha aqui por dentro dos pontos que já tem. Passo aqui um pouco. Eu gosto, gente, dessa aqui de plástico, porque quando o ponto tá justinho, essa parte aqui, ela se molda, sabe? Pra passar. Então, não tem problema. Às vezes, aquela de inox, ela dá mais dificuldade. Ó, e aqui eu vou colocando, ó, vou inserindo. Você vê que a agulha nem aparece do outro lado, olha. Então, a linha vai ficar bem escondidinha. Ó, vou dar uma volta todinha aqui, pra ficar bem guardadinho. Ó, como é que ela amassa? Tá vendo? Então, a gente passa sem problema. Aí aqui a gente pode subir também. O negócio é a gente ir costurando, tá? Eu vou fazer... Aí aqui, feito isso, olha, eu já passei aqui por uma boa parte. Agora sim. Agora eu corto o excesso. O que sobrou. Então, por isso que é bom a gente deixar uma quantidade boa, porque a gente depois não tem dificuldade de fazer esse acabamento. Eu vou fazer isso com todas as minhas pontinhas, tá? Ali eu já fiz com uma, aqui é outra, ó.
Tem todas essas pontinhas e já já eu volto pra gente começar a fechar. As duas bandas aqui, os dois lados da almofada estão prontos. Agora a gente vai fazer a união deles dois, tá? Certifique-se de botar o direito da sua almofada pra fora. Isso quer dizer o quê? O lado que você fez os arremates, você vai deixar pra dentro. Então, pra mim, já tá aqui, ó, tudo certinho. Avesso, avesso, direito e direito pro lado de fora. E a gente vai começar agora a fazer o fechamento. A gente vai começar dando aquela laçada inicial. Vou fazer aqui devagarzinho para vocês verem novamente, ó. Dou uma giradinha e faço aqui, ó. Selo aqui, ó, com esse nozinho. Com isso, a gente vai começar por aqui, ó. Vou colocar aqui o ladinho com o acabamentinho que a gente fez, ele fica quase imperceptível, mas a gente vai colocar ele juntinho. Eu vou começar aqui do ladinho dele. Os dois lados estão aqui bem juntinhos, tá? Aqui, o acabamento fica como se fosse uma correntinha, tá vendo? Dos dois lados, ó. Dos dois lados. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a argolinha, só a de trás, ó. Aqui é a banda da frente, eu vou pegar, pulo essa primeira argolinha, e vou pegar de trás, e na parte de trás da almofada eu vou pegar essa primeira. Consegue visualizar? Então, vai ficar sempre a argolinha de fora pra cá, e aqui a de fora também soltinha. Pego a linha, venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Vamos lá de novo. Na próxima, pego só a alcinha de trás, pego a primeira alcinha, puxo, ponto baixíssimo. Lembra que eu falei que era importante só que terminasse com 175 pontos altos dos dois lados da almofada? Por causa disso, a gente vai pegar ponto por ponto aqui. Então, o ponto da frente ele vai se unir no ponto de trás. Só que, como eu falei, você não vai usar as duas argolinhas aqui, ó, tá vendo? Aqui as duas argolinhas da banda da frente. Não, você não vai usar. Você vai usar só a de trás. E você vai unir com a primeira do outro lado. Ponto baixíssimo. E assim a gente vai fazendo, olha. Só que nesse momento, como a gente vai colocar o enchimento ainda, eu já preparei aqui o meu. Depois eu vou explicar para vocês, fiquem aí. Eu não vou fazer isso aqui em toda a volta. Nesse momento, tá? Eu vou fazer só para um ponto baixíssimo. A gente aqui já tá unindo e vai unir um acabamento lindo nessa borda. Depois, no final, vocês vão ver como é que vai ficar lindo. A gente vai unir, vai dar a volta e vai deixar um pedaço mais ou menos assim, ó. Vê um cálculo aí como é que você vai botar para o que você precisa para inserir o seu enchimento. Eu vou deixar mais ou menos assim. Então, eu vou continuar aqui fazendo e já já eu volto com vocês pra gente finalizar. Eu já fiz aqui em toda a volta, parei aqui. Agora, nesse momento, eu vou puxar aqui a argolinha e deixar uma linhazinha sobrando para não correr risco de desmanchar. E vou mostrar para vocês o enchimento que eu fiz. Tá aqui o enchimento que eu fiz. Eu cortei no tecido o círculo, né, exatamente aqui do tamanho da nossa almofada. Costurei, botei o enchimento. Eu usei aqui o acrilon, que vem aquela manta, né? Eu fui desfiando ela e fiz esse enchimento com ela, como é uma almofada, vai dar certo. Agora eu vou colocar aqui dentro. Vocês devem estar se perguntando, mas tá estampado seu tecido. Eu fiz o teste antes para ver se não ia ficar mostrando, não ia ficar mostrando. Certifique-se só de que não haja contraste mesmo, para poder ficar bem harmônico aí. Agora aqui, ó, com a parte que a gente deixou aberta, a gente vai encaixar aqui o nosso enchimento. Eu aconselho fazer assim, com enchimento, para não correr risco do enchimento fazer assim, ó, com forrinho, para não correr risco do enchimento ficar vazando, porque aqui a gente usou ponto alto, a gente não usou o ponto baixo. Quando a gente faz o ponto baixo, ele fica bem mais fechadinho. Então, para não correr risco do enchimento ficar vazando aqui, eu preferi fazer assim, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui o detalhe, gente, do acabamento, como vai ficando. Olha que lindo! Tá vendo aqui? Como é que essa costura fica perfeita, gente? Eu tô apaixonada. Acomodamos aqui o nosso enchimento e a gente vai continuar agora a finalizar. Aqui eu não quis colocar fecho. Como é uma almofada pequena, essa almofada super dá certo você lavar ela na máquina de lavar, porque como torce bem, ela vai secar de boa, tá bom? Mas se você quiser, se você
quiser, você pode aplicar aqui um fechozinho ou fazer um outro tipo de fechamento aqui. Eu não vou fazer, eu vou acabar de fechar tudinho. Caso vocês queiram opções desses fechamentos, por exemplo, com fecho, coloca aqui nos comentários que você quer um vídeo ensinando como fazer desse jeito, que eu produzo um especialmente para vocês. Bom, agora aqui a gente vai dando continuidade, do mesmo jeito que a gente estava indo, ó. A argolinha de trás, a primeira argolinha, puxa, ponto baixíssimo. Terminei aqui o último ponto de fechamento, a gente agora vai cortar a linha, ó. Tinha um pedacinho generoso aí, e a gente vai fazer aquele esquema de nozinho, olha. Puxa esse aqui, como se você fosse fazer uma correntinha, ó. Pausa. Aí você ajusta aqui para já ir fechando a base dele, ó. Você puxa um lado da argolinha, que aí ele já fecha aqui, ó, ele já assenta lá embaixo. Aí depois que tiver assentadinho, você puxa a parte toda. É óbvio que agora a gente vai fazer esse arremate daquele mesmo jeito que eu mostrei, usando a agulha de tapeçaria. Então, por mais que a gente agora esteja fazendo acabamento pelo lado de fora, ele é possível ficar imperceptível também, tá? Então, a gente só tem que ter um pouquinho mais de cuidado. A gente vai aqui, ó, inserindo a linha de forma que ela fique sempre discretinha, até chegar aqui na base, olha. Na base do ponto alto, consegue ver? Vou descer aqui mais um pontinho aqui. Você vai analisando na sua peça qual o caminho, né? Que é um caminho que a gente faz. E aqui, gente, aproveita esse momento, né? Nesse caminho, nessa busca aqui, qual o melhor caminho, né? E a gente vai percebendo como é possível encontrarmos novos caminhos, novas possibilidades. A gente vai praticando aqui a resolução de problemas, tá? E aqui não é só sobre fazer crochê, sobre fazer uma peça artesanal. É sobre fazer com o coração, se percebendo, se sentindo e refletindo sobre as práticas da vida. Tá vendo aqui? A gente puxa um pouquinho, agora corta o excesso e depois dá uma esticadinha que a pontinha some. Cadê aquela linha que tava aqui? Sumiu. Eu vou fazer isso aqui com outro também e já volto com vocês. O que é isso, gente? Fala a verdade. Eu tô apaixonada, A minha empolgação é grande, como vocês podem ver. Mas é lindo a gente ver algo que saiu aqui da nossa mente, da nossa ideia, do campo das ideias, do coração e ganhar forma. Isso é algo assim, gente, que se tem uma das coisas mais potentes que a arte e o fazer pode nos oferecer, é essa sensação de se reconhecer como criador de algo, sabe? E pra mim tá muito especial, porque eu tô compartilhando aqui com vocês. Vamos falar aqui só da finalização do processo. Finalizei o acabamento, como vocês podem ver. Ai, ficou lindo demais. Eu quis fazer ele assim, esse seio bem natural, bem aconchegante, não muito duro, rígido, mas algo flexível e que traga aí esse conforto, sabe, na hora da necessidade. Durante todo o processo, enquanto eu estava gravando o vídeo aqui, eu fiquei muito analisando se eu colocaria um biquinho aqui para fazer o acabamento, mas no final eu decidi por não fazer, por deixar ele assim, bem prático e bem simbólico. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Uma informação mega importante é que eu gastei menos que um novelo, tá? Menos do que um novelinho dessa linha aqui. Você vê que sobrou a clarinha, mas se a gente for calcular aqui esse miolinho que foi de outra cor, vamos dizer que a gente vai gastar um novelinho aqui, que eu acredito que ainda sobra, mesmo a gente fazendo, se fosse fazer tudo de uma cor, um novelinho desse aqui. Esse aqui, gente, na loja Caçula, nessa época aqui, a gente tá aqui em outubro de 2025, ele tá custando R$ 7,99. Então pensa, gente, você gastar R$ 7,99 de fios
para fazer uma coisa fofa dessa e presentear alguém, não é sobre preço, é sobre valor. O quanto que isso aqui vai ser uma prova de amor, uma prova de reconhecimento para a mulher que você vai presentear. Então lembre-se disso, faça esse projeto que eu tenho certeza que você vai mudar o coração de alguém. E aí, já sabe para quem você vai presentear? Você presenteando alguém, fazendo esse projeto ou tendo a ideia de quem você vai presentear, não deixa de me marcar lá no Instagram, @joseartesiterapias. Vai ser um prazer repostar os seus stories lá, a sua postagem do seu projeto pronto. Eu espero que eu tenha entregue coisas valiosas aqui para vocês. Como eu sempre digo, gente, não existe certo e errado, mas sim formas diferentes de se fazer a mesma coisa. E eu espero que vocês tenham muito gostado desse projeto. Comenta aqui o que vocês acharam, se vocês vão fazer ou se já fez aí junto comigo. Vai ser um prazer ouvir você. Eu estou muito feliz com o meu resultado. Espero que vocês tenham gostado. Beijos arteiros no coração de todas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!